Olá, companheiros. Hoje eu ia fazer uma live no Facebook, mas alguma coisa deu errado com os comandos e eu não consegui fazer. Então, eu estou gravando esse vídeo. Hoje é dia 18 de janeiro de 2023, são 23 horas e 32 minutos. E eu estou aqui com o mapa desse momento, dessa hora agora, para responder uma pergunta que eu fiz ao céu, que é a seguinte: quais os próximos desafios do governo Lula? Como é que é isso de fazer pergunta ao céu? Bom, isso é uma técnica chamada astrologia horária, ou também chamada astrologia horária oracular, justamente por ela permitir você responder perguntas específicas. Então, você, em vez de fazer o mapa de uma pessoa, o mapa do indivíduo, você faz o mapa do céu do momento em que você faz a pergunta. E aí é interessante, porque vários fatores afetam o momento exato em que você, de fato, consegue fazer a pergunta e consegue gerar um mapa. Por exemplo, eu ia fazer a mesma pergunta na live que eu ia gravar 1h30 atrás. Tudo deu errado com o equipamento e eu tive que refazer o mapa para 1h30 depois. Isso vai afetar a minha resposta. Talvez aquele horário em que eu programei fazer a live não fosse o horário que tinha a resposta correta para a pergunta, por isso eu não consegui fazer a pergunta. E agora o universo conspirou, eu consegui fazer a pergunta, gerar um mapa, então eu vou considerar que essa é a resposta para a pergunta que eu fiz, que é, recapitulando, quais os desafios do governo Lula para o próximo período? Qual período que eu vou considerar? Uma lunação, ou seja, o tempo que a Lua leva para dar uma volta completa em torno da Terra. Isso leva mais ou menos um mês. É sempre interessante, quando a gente usa essa técnica, que a gente restrinja no tempo, restrinja o assunto, para que a interpretação possa ser mais precisa. Então, eu estou olhando aqui os desafios de curto prazo do governo Lula. E aí, como vocês podem ver, foi gerado um mapa com ascendente em Libra, tá? Que é um signo onde o presidente Lula tem uma grande concentração de planetas, bem perto aqui desse ponto onde está o ascendente. Então, eu acho que o ascendente Libra representa bem o presidente Lula, que, como político, a gente sabe que ele é, acima de tudo, um conciliador, né? O grande talento do presidente Lula é fazer acordos. Ele não é uma pessoa de rupturas, diferentemente de seu oponente, que eu não gosto nem de falar o nome, que é uma pessoa dada a rupturas e que está representada aqui no descendente por esse signo de Áries. E está com o planeta Áries bem próximo aqui ao ponto da cúspide da casa. Temos aqui o presidente Lula representado por Libra, o que seria o presidente Bolsonaro ou a oposição a ele, aqui representado por Marte, por Áries, com o planeta Áries. O regente do ascendente, portanto, o planeta que vai representar o presidente Lula nesse mapa é Vênus, que está aqui na casa 5 em Aquário. O planeta que vai representar o seu oponente é o planeta regente de Áries, Marte, que está aqui em Gêmeos, na casa 8. Bom, a casa 5, que é a casa onde está o presidente Lula, é uma casa de fama, de carisma, de sucesso, e ele está, lógico, num momento, né, de muito assédio, muita visibilidade, mas ele parece estar aqui comprometido com esse ideal aquariano, esse ideal social. Agora ele pode fazer alguma coisa, então é um momento em que a gente sempre teme que a pessoa se perca de seus ideais, se perca de seus compromissos. Porém, essa Vênus estando em Aquário, e ainda mais em conjunção com Saturno, faz a gente pensar que ele pode estar, primeiro, com os pés no chão, com um pensamento bem pragmático, e, sinceramente, devotado ao ideal aquariano de justiça social. Assim esperamos. Isso é ajudado pelo fato dessa Lua no mapa estar aqui na cúspide da casa 3, em Sagitário, que é um signo também de muito carisma, de muita energia. Então, ele está tendo a possibilidade de falar, de se comunicar, de aparecer.
E ele tem o desafio, talvez maior, nesse período, eu imagino que seja a estratégia de comunicação e a estruturação da imagem dele. A gente tem um oponente que usa uma estratégia de desinformação, que pode estar representada aqui por esse Júpiter em Áries e Netuno em Peixes, que fazem um sextil com o Marte, que representaria os opositores, né, o clã da família, e isso ajudando eles aqui na casa 8, numa casa de conspiração, de modo que eles não estão parados lá. Eu acho que eles continuam tramando um golpe, tramando inclusive com pessoas poderosas, talvez com pessoas muito ricas, né? E atuando através dessa rede de desinformação que atua aqui na casa 6 do mapa, por um lado com Júpiter em Áries, por um lado com Netuno em Peixes, ou seja, um discurso que, por um lado, inflama, no sentido do ódio, vamos falar assim, e, por outro lado, apela aos ideais religiosos, fala de Deus, fala do bem, de valores do bem. Então, mistura ódio com fanatismo, um negócio complicado aqui. E como é que isso se beneficia, né? Como é que essa configuração consegue gerar, de fato, a desinformação? É fazendo parte do cotidiano das pessoas. Ou seja, está aqui na casa 6 e afetando, inclusive, o Quirón. Isso afeta, inclusive, a sanidade das pessoas, girando uma chavinha do ódio na cabeça das pessoas. Então, o presidente Lula tem um desafio estratégico de também entrar no cotidiano das pessoas, também entrar nesse dia a dia, para poder fazer a contra-desinformação, ou seja, desmentir boatos, informar os reais objetivos das suas medidas, das suas ações, colocar o povo a par e ao lado do projeto dele. Se ele vai conseguir fazer isso, claro que nós não temos a resposta. Esse lado religioso aqui prejudica muito ele, porque age num nível muito do inconsciente das pessoas. É a tal da mentira repetida 1000 vezes e fazendo as pessoas terem um medo difuso do que possa ser o projeto do Lula, colocando como algo assustador, como algo explosivo. E ele tem que usar, na verdade, a energia e o carisma dele para mostrar esse lado dele, representado pela Vênus em Aquário, idealista e realmente preocupado com a justiça social. O objetivo desse mapa está aqui representado por Câncer, então ele sempre fala da questão de cuidar, né? De prover o básico. Eu acho que isso é o que ele deseja e é o que ele precisa comunicar, que ele vai atuar no sentido da prosperidade, da abundância, porque é isso também que o discurso religioso desse neopentecostalismo repete muito, promete muito abundância, bênçãos materiais. Então, o Lula tem que usar isso a favor dele e ser o portador das boas novas. E se ele deixar esse espaço vazio, falando com o povo apenas de uma forma institucional, né, que estaria representado por esse Mercúrio aqui em Capricórnio, não é tão carismático e pode fatalmente sofrer um golpe por parte desse Júpiter em Áries, desse discurso inflamado. Então, ele tem que usar também esse simbolismo do Júpiter em Áries e entrar no cotidiano das pessoas. Mas ele não pode entrar pelo lado do discurso de ódio, que não é o discurso dele. Então, ele tem que buscar outras características de Áries mais positivas e mais alinhadas até a personalidade dele. O que poderia ser isso? Além do ódio, o que Áries representa? Representa também o sexo, também não é um assunto adequado para um presidente usar. Representa também a espontaneidade. Aí a gente já chega num lugar que ele pode trabalhar. Então, que tal se ele procurar fazer uma comunicação espontânea, uma comunicação
sem tanto filtro, sem tanta edição, por exemplo, na forma de lives, né? E se apresentar cotidianamente para as pessoas. E se ele mostrar o lado dele, que também tem a ver com Áries, muito energético, cheio de energia, e essa lua em Sagitário reforça isso, cheio de energia para doar. Então, as pessoas acordam cansadas de manhã, tomam aquele café da manhã meio mal-humorado. E se o presidente Lula fizesse um programa diário e matinal, onde ele estimulasse as pessoas, desse força, desse boas notícias, coisas que ele está conquistando, que ele está trabalhando, usar essa positividade num discurso cotidiano, aí sim ele poderia reverter esse jogo. O povo está representado aqui pelo signo de Leão na casa 11, que se manifesta nesse Sol em Capricórnio, na casa 4, em conjunção exata com Plutão. Bom, isso significa que esse momento em que eu estou fazendo a pergunta é o momento exato do ano em que o Sol, em sua trajetória anual ao longo do zodíaco, ele hoje está passando pela conjunção exata com o planeta Plutão, que é o planeta mais desafiador de todo o Olimpo, porque ele representa a morte, representa as superações de desafios. Então, o povo está realmente vivendo um momento muito difícil. Acho que grande parte das pessoas está preocupada hoje em dia com questões muito básicas, que são moradia, alimentação e segurança, assuntos de casa 4. E estão muito assustadas, estão muito pressionadas por esse Plutão, que vai representar aqui a casa 2, ou seja, a questão econômica. Então, essa positividade e essa comunicação cotidiana, ela tem que atingir esse povo que está em casa preocupado em prover as suas necessidades básicas e tem que exercer a empatia, de se colocar no lugar do outro e de brigar pelo direito dessas pessoas. Eu acho que o presidente Lula está disposto a isso, mas todos nós sabemos que ele vai enfrentar pressões muito grandes. Outra questão que eu vejo aqui que me preocupa um pouco é a possibilidade de haver novos ataques golpistas e mesmo ameaças à integridade da pessoa do presidente Lula. Saturno aqui do lado dessa Vênus é uma coisa boa. Esse Saturno em Aquário representa uma blindagem, representa uma boa segurança pessoal. E ele não pode se descuidar, porque ele pode sofrer ataques. E o que vai salvar ele vai ser estar blindado, estar protegido, ou mesmo contar com a sorte. Mas eu acho que novos ataques virão. E podem vir de duas maneiras. Uma é essa maneira violenta e abrupta representada por Urano aqui em Touro, que pode ser, enfim, como fizeram os vândalos, entrar fisicamente no palácio, quebrando as coisas. E outra coisa que me preocupa também são os inimigos ocultos, né? Representado aqui por esse Mercúrio em Capricórnio, que é o regente da casa 12, que está aqui em Virgem. Então, esse Mercúrio em Capricórnio mostra momentos em que ele está fora de casa, em que ele está talvez em trânsito, e que pode haver um outro tipo de ataque que não é o golpe abrupto, mas é a coisa insidiosa, representada aqui pelo Netuno atuando sobre a Lua dele, e esse Júpiter em Áries atuando sobre o Mercúrio dele. Essa casa 6, muito povoada aqui, além dela representar esse sistema de desinformação, capitaneado principalmente pelos opositores dele, isso daqui também pode representar a própria saúde dele. Então, eu temo também que ele possa vir a ter questões de saúde, por estresse, por falta de sono, por preocupação mesmo. Questões ligadas à alimentação. Eu diria assim, que o grande desafio do presidente Lula, do governo Lula, nessa próxima lunação, é muito arrumar a casa,
organizar a rotina dele, organizar as atividades dele. Nesse período, ele não deveria viajar. Eu imagino que ele não vai viajar, vai fazer apenas viagens curtas. Não seria o momento dele sair do Brasil. É o momento, talvez, depois de todo um período de campanha e um golpe de Estado e muitas coisas em que ele deve ter saído muito da rotina, recuperar uma rotina saudável e tomar muito cuidado também não só com os ataques frontais, mas com os infiltrados. Pessoas infiltradas no ambiente de trabalho dele, principalmente, né? Ele tem que tomar muito cuidado que não chegue ao ambiente da moradia dele. Controlar essas forças do caos que estão atuando aqui na Casa 6. Eu acho que também é trazer de volta à normalidade a rotina para o povo, para o país, que a gente está muito sobressaltado, a gente está muito confuso sobre as informações. Acho que, então, a questão é comunicação, é informação, é segurança, é limpeza, aqui com toda essa Casa 6 povoada também, uma limpeza dos ambientes, e preparar o terreno, criar esse canal de comunicação diária e espontânea com o povo para fazer frente à estratégia de comunicação da oposição, que se mostrou muito eficaz, e não perder a alegria. Eu acho que o presidente Lula, grande parte do carisma dele vem do fato dele ser uma pessoa bem-humorada, uma pessoa que sorri, que faz comentários espirituosos. Então, isso é uma grande força dele, que também não pode se perder pelas preocupações, pelas pressões, inclusive pela questão da saúde dele. Presidente Lula, que tal fazer terapia, né? Acho que seria bom para você fazer uma terapia, né? Procure uma psicóloga boa. Não por nada, acho que o presidente Lula tem uma cabeça ótima, mas ninguém é de ferro e a pessoa precisa ter um interlocutor isento, principalmente quando escuta e recebe tantas informações interessadas, sempre tentando puxar para cá e para cá. Nesse sentido, o ascendente Libra também é aquela coisa de equilibrar as pressões, as diferentes tendências, os diferentes partidos que estão ali representados nesse governo tão plural. E o que tem como boa promessa para esse ciclo? Eu gostei muito dessa roda da fortuna na casa 2, em Sagitário. Eu acho que pode vir um bom ciclo econômico aí. O que até me surpreende, porque a gente está tendo aí a quebra fraudulenta das lojas americanas, sabe-se lá no que vai dar, né? Acho que esse negócio pode degringolar, mas eu não sei, de alguma forma, não sei se novas medidas econômicas, não sei se algum movimento do mercado se acomodando, ou se é o puro efeito de uma economia que volta a receber estímulos saudáveis e toda aquela mão de obra, todo aquele potencial que estava adormecido, que estava embotado, todo o potencial produtivo do país, talvez voltando à vida e trazendo uma marola, ou quem sabe até uma tsunami de produtividade, de circulação de energia, de bens, né? Não sei se talvez a coisa de empréstimos, a construção de casas, aqui representado por esse Sol Plutão em Capricórnio, né? A reconstrução de muita coisa. Bom, gente, era isso que eu queria falar. A gente poderia também ficar muito mais tempo aqui, mas eu queria fazer essa demonstração para vocês do uso da astrologia horária na prática. Ou seja, eu estou fazendo todas essas análises a partir do mapa do céu do momento em que eu fiz a pergunta, e não o mapa, por exemplo, do presidente Lula ou alguma coisa assim. É uma forma diferente da gente olhar a astrologia e da gente responder questões específicas. Se você gostou, eu peço que você deixe o like, peço que você se inscreva no canal, compartilhe, avise seus amigos, porque o canal é novo e a gente está querendo crescer. E eu quero também dizer para vocês que eu dou consultas, né, de astrologia, de mapa astral, e eu dou consultas também de astrologia horária, que é essa modalidade em que a pessoa faz uma pergunta específica, e aí, nesse caso, é uma consulta mais curta, que tem um valor mais em conta. E se você está começando a se interessar por astrologia e ainda está na dúvida se faz um mapa natal,
que é um investimento maior, você pode fazer uma experiência com astrologia horária, e aí eu posso utilizar essa técnica para responder alguma pergunta que esteja te preocupando nesse momento. Como eu sempre falo, eu não sou profeta, eu sou poeta. Então, o que a gente procura no mapa é sempre uma narrativa, é sempre uma história. Procura uma história que esses elementos juntos estão contando. Eu vou fazer outras demonstrações aqui em outros vídeos, utilizando essa mesma técnica de astrologia horária, e eu queria saber o que você achou. Deixa aqui a sua opinião, seu comentário, a sua sugestão para novos vídeos, também serão muito bem-vindos. Então é isso, meus amores. Beijos estrelados e até a próxima.